E no Muda Mundo estamos juntos de hoje. Eu tenho o prazer de receber a professora Maria Augusta Serpa, que é coordenadora pedagógica do município de Formosa, do Rio Preto, na Bahia, que é um lugar lindo, maravilhoso, né? O Muda Mundo esteve em 2019 em Formosa, em maio do ano passado. Foi muito bacana, reunimos centenas, acho, né, Maria Augusta, de professores, né, para oficinas de sensibilização. Apresentamos também o nosso teatro Muda Mundo e aproveitamos as delícias da Bahia com aquele rio maravilhoso, né, um rio transparente de Formosa. Muitas saudades de estar aí, né? Mas agora, nesse período de pandemia, estamos todos em casa, né? Mas nem por isso a gente deixa de estabelecer essa aproximação. Então, é um prazer muito grande, Maria Augusta, te receber, conversar contigo e saber um pouquinho como é que vocês estão aí, como é que os professores estão nesse período desafiador, né, que tem sido para todos nós. Boa noite, Cris. É um prazer estar com você, mesmo de longe, mas eu sinto que você está perto. E, assim, o ano passado, o projeto Muda Mundo foi maravilhoso aqui em Formosa, Rio Preto. Foi um projeto que os professores amaram, que as nossas crianças amaram, até porque, assim, nós estamos em uma cidade do interior que ainda não tem um teatro, né, não tem um local onde tem apresentações teatrais, mas nem por isso, né, os alunos deixaram de ter esse momento. Então, assim, muitas crianças não conheciam um teatro verdadeiramente, né, a não ser os ensaiados, né, os encenados na escola. Então, assim, foi lindo ver o brilho nos olhos daquelas crianças. Então, assim, foi um projeto maravilhoso que marcou muito o município de Formosa do Rio Preto e que até hoje os professores têm saudades. E, assim, nós realmente estamos vivenciando um momento muito difícil, que a gente não esperava passar por isso. O ano passado era todo mundo se abraçando, todo mundo perto, as escolas funcionando. E esse ano, mal a gente começou, nós iniciamos o ano letivo em fevereiro. De repente, março, chega até nós essa notícia da pandemia, ou chegam os casos ao Brasil, e aí a gente se depara esse vírus, escolas fechadas, alunos sem aula. E aí, o que fazer? A gente pensou, ficou pensando, várias ideias foram surgindo. E a gente muito preocupado, essas crianças, esses nossos alunos, o que fazer com crianças, com os adolescentes, com jovens e adultos. E cada um tinha uma ideia da equipe pedagógica. E aí, assim, a gente sem saber mesmo o que fazer, um dava uma ideia, outro dava outra, será que vai dar certo ou não? Mas a gente pensava, parada a gente não pode ficar. Aí nós temos a Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais, que começou a promover algumas lives. E numa dessas lives mostrou um município que já estava fazendo algo, que era justamente o que a gente tinha rascunhado, a gente tinha pensado na mesma linha desse município, que foi a América Dourada aqui da Bahia. Então a gente disse, então, se lá está dando certo, nós vamos tentar. Então foi a inspiração que faltava naquele momento. A gente já estava com ideias e veio a live. Então a equipe, enquanto coordenadora geral, a gente convocou a equipe e foi conversar com a nossa secretária Luzinete Dias, que é uma pessoa assim maravilhosa, que abraça muito o pedagógico do nosso município. E lançamos a ideia para ela. Ela disse, não, vamos colocar no papel e vamos tentar pôr em prática. Então, organizamos, dividimos em grupos de trabalho, porque a gente já tinha perdido há muito tempo. A gente considerava que o mês de março, a gente já estava em abril, já quase no final de abril, e os nossos alunos sem aula, alguns professores já estavam mandando algumas coisas, tinha criado grupos de WhatsApp, já mandavam algumas atividades, mas os nossos alunos estavam ainda sem as atividades remotas. Então, dividimos o grupo da secretaria, a equipe técnica, a equipe pedagógica, a equipe administrativa, todo mundo envolvido, todo mundo querendo ajudar. E fomos colocar no papel aquilo que a gente tinha pensado. Em 3 dias, a gente conseguiu montar esse plano de ação. Então, montamos, socializamos num quarto dia, depois que a gente socializou, então, a equipe fez alguns ajustes, e aí nós resolvemos fazer reuniões, várias reuniões.
E como fazer essas reuniões numa situação que a gente estava? Teríamos que manter o distanciamento, teríamos que cumprir todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Então, começamos primeiro com os possíveis parceiros, que teria que ter o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, a de Políticas Estratégicas, e aí fomos chamar os parceiros, porque a gente percebeu o seguinte, sozinha, só a Secretaria de Educação não daria conta. Teria que ser um plano de ação articulado com as outras secretarias. Apresentamos a proposta. Tudo apenas com pequenos representantes. Nós temos um auditório que você conhece, né? O nosso auditório comporta 120 pessoas, e a gente chamou no máximo umas 15 pessoas. Então, deu para todo mundo manter o distanciamento, organizamos álcool, tudo direitinho, para que todo mundo pudesse, né, estar bem cuidado e não ter esse contato um com o outro. Quando a gente apresentou, a equipe apresentou o plano de ação, então foi bem elogiado, porque as outras secretarias, os nossos outros parceiros, a PLB Sindicato também é importante falar dessa parceria com o Sindicato dos Professores aqui, eles elogiaram, porque eles também estavam percebendo que os nossos alunos não poderiam ficar sem algo, né? A gente precisaria manter esse vínculo. Naquele momento, o que a gente mais pensou foi: o importante não é estar mandando atividade, não é estar quantificando, mas a gente manter o vínculo com esse aluno. Essa foi a nossa maior preocupação nesse primeiro momento. Apresentamos. Então, como o Conselho Municipal é quem dá o parecer favorável ou não, naquele momento mesmo, eles abraçaram a causa, né? Os membros do Conselho abraçaram a causa junto com a gente, e logo após a reunião, nós já encaminhamos o plano de ação para o Conselho para que desse o parecer o quanto antes. E isso aconteceu. A partir do momento que a gente teve o parecer do Conselho Municipal de Educação, nós convocamos os gestores das escolas, equipes gestoras, né? O gestor, o coordenador, a gente chama de equipe gestora, um representante do diretor e outro representante do coordenador. Dividimos em horários, porque a gente não poderia convocar todos ao mesmo tempo. Então, a gente fez grupos com, no máximo, 15 pessoas, que era de acordo com o espaço que a gente tinha no auditório. E aí foi assim, para a equipe pedagógica que estava apresentando o plano de ação, foi bem cansativo, porque a gente tinha que repetir várias vezes. Mas os gestores também abraçaram a causa. No final já estava decorado. Já estava decorado, todo mundo já estava sabendo o que tinha que falar, já estava tudo na pontinha da língua. E apresentou para todas as equipes gestoras do município. A gente tem uma faixa de 4.300 e poucos alunos, 327, alguma coisa, aproximadamente isso, quase 4.400 alunos, e apresentamos. Então, eles também abraçaram, porque assim, nós pensamos, não sabemos se estamos fazendo o correto, mas a gente tinha isso em mente. Parada a gente não poderia ficar. Se é o certo ou não, mas algo a gente precisaria fazer. A partir daquele momento que nós apresentamos o plano de ação para os gestores, eles iriam adaptar esse plano de ação, fazer um planejamento conforme a sua realidade. Porque, Cris, nós temos escolas aqui que ficam em localidades mais próximas do Tocantins que da própria sede aqui do município. Então, tem uma escola que fica na Aldeia dos Gerais, que eu acho que se você tivesse a oportunidade de conhecer, eu acho que você ainda vai ter um dia de conhecer os Gerais do Rio Preto. Se você já ficou encantada com o Rio Preto aqui, nos Gerais você vai ficar deslumbrada, porque é muito lindo. Então, nós temos uma escola que fica nesse povoado, nessa comunidade Aldeia dos Gerais. Fica mais próximo de Dianópolis, Tocantins, que aqui da sede. É tanto que as pessoas da comunidade vão muito mais para Dianópolis que vêm para cá. Então, como atingir todos esses alunos? Então, a gente não teria que pensar na zona rural também. O que seria viável para a gente? Será que a gente conseguiria atingir todo mundo nas redes sociais, com grupo de WhatsApp, com plataformas digitais? Não. Então, cada escola foi fazer seu planejamento de acordo com a sua realidade. Nós temos o Colégio Municipal Joaquim Alexandre,
que ele consegue atingir praticamente 90% utilizando as redes sociais. Tem professor que faz live, tem professor que tem um grupo de WhatsApp que manda atividade, que corrige. Então, a gente tem uma escola dessa forma. Mas nós temos outras que, se não for atividade impressa, nós nunca vamos conseguir chegar a esses alunos. Então, precisaria ser feito um planejamento, mas de acordo à necessidade e à realidade de cada unidade escolar, de cada extensão, de cada núcleo rural, que a gente tem os núcleos com as escolas dependentes. E assim foi feito. Só que também não teria muito tempo para fazer isso. Uma semana para que cada unidade escolar planejasse, elaborasse as atividades já para a gente começar a fazer esse trabalho com os alunos. Tinha escola que a gente não conseguia, o aluno, a gente não ia conseguir chegar através de um grupo de WhatsApp. Colocamos carro de som na rua. Então, carro de som para que o pai fosse tal horário na escola buscar atividade de determinado ano. A gente também dividiu, não podia aglomerar, então tinha horário para que o pai pudesse ir. E no dia 11 de maio foi que nós conseguimos começar com a entrega das atividades remotas, para que esses alunos pudessem desenvolver em casa. Confesso para você, Cris, que quando a gente começou, a gente achou que fosse por pouco tempo. A gente disse, não, vamos fazer o plano de ação para um mês, a gente coloca aqui, se caso for necessário, vai ser prorrogado. E o plano tem durado o ano todo. Então, assim, dizer para você que está sendo só flores, não. Então, assim, nós temos professoras assim, da educação infantil, tem cada vídeo lindo, inclusive você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da educação infantil, vai ter a oportunidade de conversar depois com o pessoal que trabalha nos Gerais e na zona rural também. Então, assim, tem muita coisa linda. A gente, olhando assim o lado positivo, os professores se reinventaram. Eles não são mais os mesmos depois dessa pandemia, eles não são mais os mesmos depois dessas atividades remotas. Tem professor que ele tinha vergonha até de falar em público e hoje grava vídeos lindíssimos, assim, faz um trabalho lindo, lindo, lindo no município, que a gente chega a se emociona quando fala. E aí chegar esses alunos, as famílias, que a gente assim sempre falava, uma das dificuldades de atingir os nossos alunos são as famílias. E eu digo para você, nesse momento aqui em Formosa a gente tira o chapéu, sabe? Levanta troféu, bate palmas para as nossas famílias. Estamos sendo 100%? Não, ainda não. A gente até gostaria, mas a gente pode dizer que 90% a gente consegue atingir nesse momento. E as famílias, assim, têm se desdobrado, porque eu vejo por mim, sou professora, meu filho é aluno da rede pública, e tem atividades que eu tenho dificuldade para trabalhar com ele, porque é diferente você ser mãe e você ser professora, né? Existe essa diferença. E os pais, eles se empenham, tiram dúvidas. Nossos professores também, assim, praticamente, eu digo que eles ficam 24 horas, aqueles que têm a possibilidade de atender num grupo de WhatsApp, tirando dúvidas, mandando vídeo, explicando. Então, isso tem sido gratificante. Mas tem aquelas famílias que realmente têm essa dificuldade para poder orientar o aluno. Então, não é fácil. Tem aquele aluno que tem dificuldade. Um dia desses, visitando algumas ruas aqui da comunidade, eu cheguei em uma casa que o aluno estava fazendo a atividade. Aí eu perguntei como é que estava, estava recebendo direitinho. Ah, tá recebendo. E aí, como é que tá? Aí a mãe disse, ele tem dificuldade de fazer, eu não consigo orientar. Então, essa vizinha aqui, que já está no ensino médio, ela vem e ajuda. Eu achei tão bonitinho, porque eles moram próximo, então a vizinha ia e dava a orientação para ele, mas ele não ficava sem fazer a atividade. Então, isso é positivo, mas essa dificuldade que a gente tem, algumas famílias que não conseguem orientar, mas que buscam ajuda. Então, tem essas dificuldades também. Pode falar, Cris. Pelo teu relato, que nós não imaginávamos que ficaríamos 8 meses, né, até agora, e a gente, se alguém souber o que vai acontecer e como vai acontecer, né, é muito difícil. Mas tu disseste, né, que no início, assim, a maior preocupação de vocês não era talvez nem tanto com o conteúdo, mas com o vínculo, né, de não perder o vínculo com esse aluno.
Tu diria que passados esses quase 8 meses, né, de atividades remotas, e eu imagino que elas sejam totalmente customizadas para a realidade, né? Um tipo de atividade nessa comunidade mais rural e distante, um outro tipo de atividade na comunidade que é mais central e que tem internet. Então, são a diversidade de propostas, né, que estão acontecendo deve ser assim, bastante grande. Mas você diria que, em linhas gerais, o vínculo foi mantido? Sim, o vínculo foi mantido. E aí, como eu falei para você, a preocupação maior era manter o vínculo, mas depois veio a preocupação com os conteúdos. Porque, assim, como se estendeu, foi além da conta, então a gente começou a ter também essa preocupação com os conteúdos. E aí uma coordenadora liga dali, e aí a gente pode mandar uma atividade assim mais com intuito de avaliar esse aluno, diagnosticar como é que está sendo esse processo. Eu falei, aí a gente fala, é necessidade, faz parte da realidade da sua escola, então envia. Então, assim, igual você falou, está sendo uma diversidade, é uma rede, mas nesse momento eu diria que são várias redes, porque de acordo à realidade vai ser enviada a atividade. Tem uma unidade escolar que eles têm um projeto de leitura belíssimo, belíssimo mesmo. Todo ano tem o sarau literário, já tem vários anos que tem esse sarau. E esse ano foi diferente o sarau. Os alunos gravaram vídeos contando as histórias, declamando poemas da sua própria casa e mandaram. Então, olha a diversidade. Nessa escola foi possível ter essa realidade. Já lá nos Gerais é difícil. Até aqueles que têm acesso à internet, às vezes a internet, você viu naquele dia da nossa reunião, que nem sempre a gente consegue ter uma internet de qualidade aqui. E eu vejo que, assim, depois dessa pandemia, internet deveria ser gratuito para todos, deveria ser acessível a todos, independente do local, se na zona rural, se na zona urbana. Mas eu conheço também pais da zona rural que se esforçaram tanto e conseguiram colocar a internet na sua própria casa. Eu achei lindo o depoimento dessa mãe. Eu gosto muito de estar conversando com as mães para saber, para ter um feedback, para saber se aquilo que a gente está fazendo está no caminho certo, né? Se o que a gente está fazendo está conseguindo atingir. Aí eu conversei, e aí as atividades, como é que está recebendo? Tá, olha, eu coloquei a internet em casa. Eu posso deixar de pagar até a luz naquele mês, mas a internet para os meus filhos tem para que eles possam acompanhar as atividades da escola. Então, o que eu percebo quando a mãe me fala isso? Eu percebo que está dando um valor maior para a educação. Eu acho que isso serviu até para valorizar os professores dessa pandemia, porque a gente tem que ver o lado positivo e o lado negativo, para valorizar o papel do professor, para valorizar a função social da escola. Então, eu vi a importância. Então, se ela deixa, às vezes, de pagar uma conta de luz ou uma outra, ou de comprar algo para poder ter a internet por conta da escola dos filhos, então ela está dando um valor para a educação, está vendo a educação de outra forma. Então, eu acho bem interessante isso quando eu converso com alguns pais, que eu procuro conversar com pais, com alunos, né, com os próprios professores, e eles estão angustiados, porque assim, nós estamos chegando no final do ano, e foi o ano todo, assim, um ano difícil mesmo para a gente, para se adaptar, igual você falou. E como é que vai ser o ano que vem? A gente ainda não sabe. O que eu tenho discutido com a equipe é que nós precisamos, a partir de agora, montar um novo plano de ação para o próximo ano. Alguns municípios já estão voltando aos poucos, e eu vejo que enquanto não tiver uma vacina para que todo mundo fique imunizado, a escola vai funcionar de forma híbrida. Não dá mais para ser todo dia, todo mundo ali, professor bonitinho, só quadro, lousa. Não dá mais, Cris. Não dá mais para ser dessa forma. Formosa do Rio Preto até o final do ano vai trabalhar a partir desse plano de ação que vocês definiram com atividades remotas. Esse ano não há possibilidade de retomada de aulas presenciais, é isso? Não.
Não vamos retomar, até porque assim, o prefeito aqui ele está seguindo o decreto do Estado da Bahia. A Bahia fala assim, vai retornar tal dia, só que nunca retorna. E quando foi agora, o governador da Bahia decretou férias coletivas por 30 dias para todos os professores do estado, né? Então, o que é que o município fez? A gente não decretou as férias agora, porque já tinha todo um planejamento, que é que nós entregamos as atividades. No início, a gente fazia assim, entregava toda semana. Quando os casos foram aumentando, a gente passou para entregar a cada 15 dias, com horário marcado, por turma, tudo direitinho. Quando aumentou mais um pouco, nós passamos a entregar uma vez ao mês. Então, o pai, uma vez ao mês, ele vai à escola, retira as atividades do seu filho, leva para casa, e aí depois... é até importante eu falar isso. No começo, a gente nem recolheu as atividades, porque a gente achava que a pandemia ia passar logo. Então, que as atividades voltariam com os alunos. Depois a gente viu que não era dessa forma. Precisaria recolher, deixar lá alguns dias para que o professor pudesse corrigir. Então, para você perceber assim, a dinâmica do trabalho. Eu costumava dizer assim, a gente não tem certeza de nada. Hoje a gente pensa algo, amanhã já é totalmente diferente. Então, como eu estava falando para você, o Estado decretou férias. Aí nós estávamos com todo o planejamento feito já até dezembro. As escolas entregaram, a maioria já entregou agora esse mês de novembro, até a data que a gente tinha combinado. Dia 11 de dezembro, a gente entrega a última atividade remota desse ano letivo. Não vamos, estamos fazendo o cálculo para saber quantas horas a gente vai computar. Nós somos sistema, né? Tem essa autonomia junto ao conselho, mas tem uma equipe fazendo o cálculo para saber o que a gente vai computar. Quando for dia 11, nós vamos dar os 30 dias de férias e aí vamos replanejar, ver o que foi positivo, o que foi negativo e montar uma estratégia para o próximo ano, que provavelmente vai ser continuidade, provavelmente não, te digo com certeza, vai ser continuidade desse ano letivo. Aí nós vamos sentar e, assim, tem que esperar a ordem do Estado, porque é que o município que vai seguir o Estado para saber se a gente vai continuar com atividades remotas ou se já começa de forma híbrida, o ensino híbrido, né, tendo aula presencial e também atividade remota em casa. Aí nós estamos aí. Então, até o final, até dia 11 de dezembro, a gente vai estar com as atividades dessa forma. Aí depois a gente dá férias e aí retorna o ano que vem, em janeiro. Aí é o período que nós vamos analisar o que foi positivo, o que foi negativo, para poder dar uma retomada nesse trabalho. Maria Augusta, quais são os grandes aprendizados desse período, né? Porque com certeza não foi um período fácil, né? A gente não pode falar assim, que bom, a gente aprendeu tanta coisa, mas sim, também, né? Se aprendeu e talvez questões que sejam muito importantes para que prossigam, né? E tu falaste, né, ao longo da tua fala, a valorização do professor, né, a função, né, a importância da escola, né, o papel da escola. No início tu falaste que eu acho que é bem importante também a questão do trabalho em rede. Vocês só conseguiram fazer um plano e porque trabalharam de forma articulada, né, com outras secretarias e com outras instituições e com o sindicato de professores, quer dizer, então houve um trabalho coletivo para que isso funcionasse. Quais são os grandes aprendizados assim desse período? E claro que amanhã terão outros, como mesmo tu disseste, né? Porque os desafios eles vão surgindo. Mas até agora, o que tu achas que fica assim como um aprendizado positivo e questões que vocês vão levar agora para sempre? Essa questão do trabalho coletivo, se já era importante, agora se tornou mais ainda. Ainda que o coletivo não esteja ali, a gente corpo a corpo, um com o outro, mas a gente fazendo reunião, ligando, trabalhando em grupo de WhatsApp, a gente fez muita reunião pelo Meet também, da equipe, então esse trabalho coletivo. E quando eu digo esse trabalho coletivo foi importante para a gente valorizar cada vez mais, não só da equipe pedagógica, e igual das outras instituições, mas a gente pode perceber a importância desse trabalho coletivo em cada funcionário da escola,
no motorista, que eu ainda não falei para você, é o seguinte: e aquele aluno que o pai não tinha condições de buscar na escola a atividade, ou que não foi por algum motivo? E esse aluno lá da zona rural, para que a atividade chegasse na casa dele, porque a escola é distante, ele ia de transporte e nem sempre o pai pode estar indo naquela escola. A gente contou com os nossos motoristas, com os nossos supervisores de núcleo, com os professores. Então, nós temos professor que ele vai até a casa do aluno e entrega a atividade com todos os cuidados para dar orientação para aquele aluno. Então, olha que aprendizagem essa o professor reinventou para poder atingir. Olha a questão da empatia, ele se colocou no lugar do outro, a dificuldade que aquela família está sentindo, ele foi lá e orientou. Então, acho que esse sentimento de empatia foi um grande aprendizado. Outra coisa que foi um grande aprendizado, a questão da importância da tecnologia em nossas vidas. O ano passado, a gente teve um curso de robótica aqui no município. A gente teve uma parceria com um professor de Brasília e ele veio voluntariamente e deu um curso de robótica para alguns professores aqui do município. Esse ano, o município, logo depois do nosso plano de ação, a gente também ofereceu um curso de formação tecnológica. Nós tínhamos 12 cursistas por turma naquele auditório. O orientador, o mediador, ele já tinha tudo decorado também, porque ele tinha que falar a mesma coisa para várias turmas. Então, nós tivemos, eu acho que 15 turmas nesse curso, se eu não me engano, 15 turmas nesse curso de formação tecnológica. Nós passamos mais de um mês com esse curso, para poder dar noções básicas de como trabalhar com o Zoom, com o Meet, fazer uma live, fazer um slide, até de como elaborar uma prova, utilizando o celular ou o notebook ou o computador, porque assim, nós temos professores que estão assim expert na internet, na tecnologia, mas temos outros que não mexem nem no celular. Nós temos essa realidade ainda em nosso município. Então, esses que não mexiam, a gente tentou dar essa oportunidade. Então, aprendemos que é preciso mudar, que é preciso inovar. Aprendemos que não dá mais para trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava, que era só o nosso planejamento, ia para a sala de aula, chegava lá no quadro ou com a atividade já impressa. Então, a gente aprendeu que nem sempre, que nesse momento, dessa forma não daria certo. Então, videoaulas, o Zoom, tem professor que usa o Zoom realmente para ministrar aula, então isso também foi um aprendizado coletivo. Aprendemos também a importância de valorizar as famílias dos nossos alunos. Imagine se a gente não pudesse contar com as famílias. Nós temos várias realidades. Então, aprendemos o quanto é importante essa parceria com a família. Tá? Então, isso foi um aprendizado. Valorizar os nossos professores. Então, a gente tem professor assim, que realmente a gente precisa tirar o chapéu para eles, precisa aplaudir pelo trabalho belíssimo que vem desenvolvendo no município. Então, cada funcionário é importante, cada pessoa nesse plano de ação, cada sujeito envolvido, assim, é muito importante. O outro, a valorizar esse outro. A gente aprendeu que a gente não pode fazer nada sozinho. Se não fosse esse trabalho de equipe, a gente de mãos dadas, no sentido de querer fazer o melhor pelos nossos alunos, não teria dado certo até o momento. Vem dando com dificuldades, porque assim, chega um momento que se torna cansativo, exaustivo também, tanto para os alunos quanto para os professores, porque na maioria das nossas escolas a gente está trabalhando com atividade impressa mesmo. Faz bloquinho de atividades, entrega para o pai. Outras não, os livros a gente entregou no começo, aí a professora vai mandando a orientação, aqueles que têm a possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp, e vai mandando, os alunos vão fazendo, a professora pede para postar. Então, é uma nova forma de ensinar e de aprender. E bastante envolvimento do professor, né? O professor trabalhando muito, né? Muito mais, né? Se reinventando, trabalhando, acompanhando, e com os horários não tão assim limitados, né? Como normalmente acontece numa escola, né? Que você chega num horário e você sai no outro, né? Com a tecnologia, a gente fica às vezes com muito mais tempo envolvido.
Maria Augusta, Isso a é gente vai verdade. conversar. Eu consegui uma grande produtora para as entrevistas em Formosa do Rio Preto, que é a Maria Augusta, né? Que vai me encaminhar professores, né? Para a gente poder compartilhar, que eu acho que isso é bem bacana, assim, compartilhar com professores do Brasil todo. Como vocês fizeram? Se inspiraram no município? Por que não se inspirar, né, em práticas que estão dando certo e que estão contribuindo, mesmo com todas as dificuldades, mas que estão contribuindo para manter esse vínculo, deixar essa criança próxima da escola, né, e valorizando a educação, que é um caminho, é o único caminho que a gente tem para construir um país que a gente quer, né, Maria Augusta? É pela educação. Queria te ouvir as considerações finais e já aproveitar para começar a agradecer a participação e dizer que nós vamos conversar com vários professores e conhecer mais profundamente, em detalhes, né, as práticas que estão sendo desenvolvidas aí nessa cidade tão bonita da Bahia. Pois é. Então, assim, o que eu poderia dizer de um sentimento que, nesse momento, a gente tem para considerar tudo que tem sido feito, Cris, é o sentimento de gratidão. De gratidão a cada um que abraçou esse nosso plano de ação. Desde o primeiro momento que a gente apresentou até agora, para que ele saísse do papel e, aos pouquinhos, né, fosse ganhando forma, fosse chegando até os nossos alunos. Temos os pontos positivos, sim. Acertamos em tudo que a gente tentou fazer? Não. Mas, assim, nós temos a nossa consciência, de certa forma, tranquila, porque a gente tentou, né? Não saiu tudo perfeito? Não, e nem vai sair, até porque Freire diz que nós somos sujeitos inacabados. Então, a gente nunca vai estar com tudo prontinho, com tudo perfeito. A gente vai sempre precisar melhorar algo. Mas, assim, esse momento, esse nosso plano, serviu para a gente refletir. E eu queria até falar rapidamente também de um outro desafio que a gente enfrentou nesse momento, que foi a reelaboração da nossa proposta curricular. Então, além de estar desenvolvendo esse plano de ação, a gente também, ao mesmo tempo, estava reelaborando a nossa proposta e nessa situação, à distância e perto ao mesmo tempo, fazendo reuniões, fazendo encontros, e aí nós finalizamos o momento agora, dia 22 de outubro, com a consulta pública, que a gente dividiu em cada unidade escolar para ter grupos pequenos. Então, além desse plano de ação, nós também reelaboramos a nossa proposta curricular para os próximos 2 anos, todo de acordo com a BNCC. Então, assim, muito grata a você pelo momento, é muito bom compartilhar o que a gente está fazendo aqui, que sirva também de inspiração para outros municípios, né, para outros momentos, e dizer assim, que é preciso acreditar na educação. Eu acredito na educação e acredito na educação pública. E acredito assim, que a partir do momento que, principalmente nós, professores, que amamos a educação, que a gente passe a acreditar na escola pública, ela vai se tornar cada vez melhor. Então, assim, mantemos o vínculo com esses nossos alunos durante esse período, com as nossas famílias, e parada a gente não ficou. A gente acertou ou não, mas algo a gente fez pelos nossos alunos. Então, assim, muito grata a você pelo momento, e grata pelo ano passado também, pelo projeto Muda Mundo, que foi uma parceria com a SLC Agrícola, que é nossa parceira aqui do município, que não nos deixa, sempre está nos ajudando em todos os momentos, assim, promovendo essa educação, até porque a educação é responsabilidade de todos, né? E a SLC tem feito esse papel aqui com a gente. E muita gratidão a você, Cris, pela oportunidade. Adorei te conhecer o ano passado presencialmente. A gente continuou mantendo esse vínculo e a gente vai continuar, porque a gente ama a educação mesmo, então isso é importante. Fico muito feliz, né, de a gente continuar com esse vínculo, muito feliz, muito grata também à entrevista, né? Espero que os professores brasileiros também se inspirem, né? E estou esperando, né, os teus contatos para a gente ampliar essas informações e compartilhar boas ideias, porque essa é, né, o que move o Muda Mundo, estamos juntos, a gente compartilhar ideias boas, positivas, em favor de uma educação pública, né, e que ofereça as mesmas oportunidades, né, para todos os brasileiros. Muito obrigada, Maria Augusta, foi realmente um prazer conversar contigo.
Eu agradeço imensamente. Obrigada a você por tudo, pelo carinho, gratidão sempre.